Seja bem-vindo ao Te Conto, seu canal de ficção científica no YouTube. Depois do vídeo sobre 10 curiosidades sobre o Godzilla, um monte de gente pediu pra gente fazer também um vídeo sobre 10 curiosidades sobre o King Kong. Na verdade, um monte de gente para um canal pequeno como o nosso é tipo 5 ou 6 pessoas. Mas pra gente isso é praticamente um clamor popular. Tem um inscrito no nosso canal chamado Luan que disse que não vê a hora da pandemia acabar para poder voltar aí ao cinema. Luan, tá morrendo quase 3.000 pessoas por dia no Brasil por conta da Covid-19. No momento em que eu gravo esse vídeo, foi batido um recorde de mais de 3.000 pessoas mortas num prazo de 24 horas. Mesmo que as restrições sejam retiradas hoje, eu não acho que seja uma boa ideia se aglomerar em um ambiente fechado como uma sala de cinema. Se eu fosse você, eu ficava em casa assistindo a Amazon Prime, a Netflix, a Pluto TV ou lendo um livro. Mas essa é uma escolha sua, ou dos seus pais se você for menor de idade. Deixa nos comentários qual a curiosidade chamou mais a sua atenção e compartilhe o vídeo com algum amigo que possa gostar do nosso conteúdo para nos ajudar. Sem mais ladainha, vem que eu te conto. Número 1. O pai de King Kong. Marion Caldwell Cooper foi um documentarista, diretor e produtor de filmes estadunidense que criou o King Kong em meados de 1930. Dizem que estava no meio de uma viagem para produzir um documentário quando pensou que seria legal contar a história de um gorila gigante à solta em Nova York. Número 2. Qual a relação do ratinho com o Kong? Cooper, o criador do Kong, tinha em mente levar para as telas um animal gigantesco e assustador. Porém, o ano era 1933. Então, Cooper utilizou nas gravações de King Kong um modelo de 40 centímetros de altura e um monte de maquete que faria a mágica de aumentar o tamanho do macaco diante das câmeras. Porém, o que Cooper faria nas cenas em que seria inevitável uma interação do macacão com os seres humanos? Simples, foi feito um grande antebraço mecânico que era manipulado por várias pessoas, muito semelhante ao personagem Tataco do programa do Ratinho. Nesse programa tem um quadro que é o Vem Quem Quer, uma aberração derivada do show de calouros que já era uma aberração. Aí uma pessoa faz uma apresentação horrível, que é de praxe, e o Tataco aparece para expulsar a pessoa do palco. Sério, o programa do Ratinho usa tecnologia criada em Hollywood, mesmo que essa tecnologia foi criada em 1933, mas ainda assim é uma tecnologia hollywoodiana. Número 3. Afinal, que macaco é o King Kong? Você sabia que o King Kong já existiu na natureza? Bem, se não um King Kong, quase isso. Um animal muito próximo ao Kong. Seu nome? Gigantopithecus blacki. O Gigantopithecus viveu no Pleistoceno, aproximadamente entre 5 milhões e 7 milhões de anos atrás, na China, na Índia e no Vietnã. Os fósseis encontrados sugerem que o Gigantopithecus foi a maior espécie de primata que já viveu no planeta Terra. Ele era provavelmente um quadrúpede e era herbívoro, sendo o bambu o alimento principal em sua dieta, que era suprida também com frutas variadas. Ele pesava cerca de 500 quilos e tinha impressionantes 3 metros de altura. E alguns dizem que o pé grande das lendas dos Estados Unidos e do Canadá e o Yeti do Nepal são gigantopithecus que sobreviveram à passagem do tempo de alguma maneira. Número 4. O grito do rei. Você já ouviu o marcante grito do King Kong? Não ouviu? Você conhece algum primata que tem um grito ou rugido semelhante àquele? Se não conhece,
Deve ser porque aquele rugido é, na verdade, uma mistura do rugido de um tigre e de um leão que foram combinados em um só e depois foram reproduzidos de trás para frente. Um rugido digno do rei dos felinos na boca do rei dos macacos. Número 5. Moreno alto tipo Clark Gable. Há relatos que dizem que, ao convidar a atriz principal do filme, Fay Wray, para o papel de King Kong em 1933, o diretor disse a ela que sua personagem faria um par romântico com um ator moreno e alto. Logo, Fay Wray pensou que Merian Cooper estava se referindo a Clark Gable, galã do filme E o Vento Levou. Mas, quando ela chegou nos sets de filmagem, tudo o que ela tinha era um boneco de 40 centímetros de altura e um braço mecânico. Eu imagino a cara de decepção que ela deve ter feito. Número 6. Shoazar. O diretor do filme de 1933, Merian C. Cooper, era uma pessoa extremamente supersticiosa. E após a edição final do filme, aconteceu algo bastante curioso. O filme ficou com 13 rolos de imagens. Mas Cooper acreditava que se o filme ficasse desse jeito, provavelmente alguma coisa muito ruim podia acontecer. Então, ele decidiu acrescentar uma cena extra ao corte final do filme, para evitar o famigerado número 13, o número do azar. Essa cena, que foi acrescentada, é a cena que o King Kong destrói um trem. Número 7. King Kong nos quadrinhos. A história do Kong nos quadrinhos é tão antiga quanto a sua história nos cinemas. Algumas semanas antes do lançamento do filme de 1933, tiras de quadrinhos com a história do personagem foram divulgadas nos principais jornais dos Estados Unidos numa grande campanha de divulgação do filme. Porém, os detentores da marca King Kong optaram por não investir no ramo das histórias em quadrinhos, deixando a experiência com as HQs apenas para divulgar os filmes mesmo. Em 1967, o personagem voltou a aparecer nos quadrinhos, depois de um hiato de 30 anos, em uma história de uma única edição na Casa das Ideias, a Marvel Comics. Depois, em 1969, uma nova história surgiu na Marvel com o Gorila Gigante. Um ano depois disso, em 1970, a DC Comics resolveu homenagear o King Kong de uma maneira bastante inusitada. Na revista Superman, número 226 de maio de 1970, o roteirista Léo Dorfman teve a ideia de transformar o próprio Superman em uma versão do King Kong. A história foi desenhada por Kurt Shaw e Jorge Russos. A capa emula a cena mais famosa do Kong no alto de um prédio, segurando uma mulher, no caso a Lois Lane, e lutando contra os aviões. Só que no lugar do King Kong é o próprio Super-Homem. Bem que dizem que os anos 70 eram bastante psicodélicos. Eu só não sabia que era num nível tão elevado. Número 8. King Kong no Japão. O Japão é a terra dos monstros gigantes por excelência. Então, nada mais natural que a cultura japonesa utilizasse o personagem de alguma maneira. Dessa forma, no ano de 1966, surgiu o anime The King Kong Show, que é uma produção americana realizada pelo estúdio japonês Toei Animation. A rede de TV ABC exibiu a série nos Estados Unidos entre 10 de setembro de 1966 e 31 de agosto de 1969. Foram 3 temporadas. Embora ela ficasse 3 anos no ar nos Estados Unidos, ela não é considerada um sucesso na TV americana. Porém, a série agradou muito o público japonês. Por que será que os japoneses gostam tanto de monstros gigantes? Nessa série, o macaco gigante faz amizade com uma família com quem parte em várias aventuras, lutando contra monstros, robôs, alienígenas, cientistas loucos e várias outras ameaças. Ao contrário da personalidade destruidora e violenta que o King Kong tem nos seus filmes, o desenho animado o transformou em um amigo leal da família e um grande protetor da humanidade. Fala sério, quem não queria um guarda-costas gigante para chamar de seu?
Número 9, King Kong mexicano. Se nos Estados Unidos o King Kong não tinha uma carreira muito promissora nos quadrinhos, as coisas eram bem diferentes no México. King Kong protagonizou uma série de quase 200 edições de uma revista com histórias totalmente inéditas na década de 60 no México. Sem possuírem qualquer autorização de uso do personagem, ainda assim, uma editora mexicana chamada Editorial Orizaba produziu e distribuiu por todo o país as histórias do macacão, escritas e desenhadas por artistas mexicanos. Na década seguinte, a década de 70, outra editora, a editora Joma, ou Roma, não sei a pronúncia, ela relançou as mesmas histórias com o mesmo título, King Kong, no ano de 1972. Em 1977, outra editora, a Ediciones México, lançou cerca de 15 edições com compilados das mesmas histórias, mudando apenas o nome da revista em quadrinhos, que passou a se chamar El Gorila. Em 1979, a editora Editorial América lançou uma série de novas histórias intitulada King Kong no Microcosmos. Essa série teve mais de 30 edições. E por fim, em 1980, a editora Nama deu continuidade ao trabalho da editora Ediciones México, que havia lançado 15 edições com o título de El Gorila, e deu o nome dessa nova publicação de El Gorila de la Selva, que eu não encontrei em lugar nenhum quantas edições teve. Eu sei que ficou um pouco confuso, mas o que você precisa entender é que os mexicanos tinham verdadeira fixação pelo personagem King Kong, tendo em vista que várias editoras diferentes produziram um número considerável de revistas em quadrinhos sobre o King Kong, entre as décadas de 60 e 80. Eles gostavam mesmo do King Kong. Número 10, King Kong é papai. O sucesso do filme King Kong de 1933 foi tão grande que, após poucos meses de seu lançamento, foi produzida uma continuação chamada O Filho de King Kong, do ano 1933. Exatamente. No mesmo ano, 1933, com uma diferença de poucos meses entre um filme e outro, foram lançados 2 filmes do King Kong. No entanto, a continuação não deu tão certo quanto o primeiro filme. Embora Merian C. Cooper usasse as mesmas estratégias de divulgação, incluindo o lançamento de histórias em quadrinhos nos principais jornais da época, para promover o novo filme, o público não se sentiu tão atraído a essa ideia do King Kong ser papai, e rapidamente o filme acabou caindo no esquecimento do público. Pobrezinho do Baby Kong. O King Kong Jr. não teve um futuro muito promissor no cinema. E aí? Gostaram dessas curiosidades sobre o King Kong? Fala pra gente qual delas foi a mais interessante para você. Curte o vídeo e compartilha com seus amigos para ajudar a gente a crescer. É sério, 2/3 das pessoas que assistem os nossos vídeos não se inscreveram ainda no nosso canal. E eu não sei se as pessoas não se inscrevem no nosso canal por causa da minha pronúncia horrível, eu reconheço, horrível das pronúncias das palavras em inglês. Só que o problema é que no vídeo de hoje eu acabei adicionando também pronúncias igualmente sofríveis também no idioma espanhol. Agora o sofrimento é completo. De qualquer maneira, muito obrigado por assistirem o vídeo até aqui. Vem que eu te conto.